Estamos aqui com o engenheiro Sérgio Luiz, do Sindicato Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos de saber se vocês têm alguma sugestão para acabar com essa violência na nossa cidade. Bom, em nossa cidade, o índice de violência ele está diretamente ligado ao consumo de droga e aos traficantes que utilizam-se das favelas para regimentar na população jovens trabalhadores para ajudar no desempenho, no desenvolvimento das suas atividades. Isso ocorre porque durante muitos anos houve má distribuição de renda e existe muita idade. E para combater esse problema, no meu entendimento, é preciso se acabar com as favelas. E para que isso ocorra, nós temos que melhorar o sistema de transporte, porque a nossa cidade ela cresceu, na verdade, verticalmente, quando ela deveria crescer horizontalmente na periferia. Agora, isso não aconteceu porque o transporte de massa ele é ineficiente. Então, as pessoas que moram na periferia, elas levam praticamente 8 horas para se deslocar, ida e volta ao trabalho, que fica inviável você morar na periferia e trabalhar nos grandes centros comerciais. Então, para que isso ocorra, nós temos que melhorar o sistema de transporte. Considerando que no sistema de transporte de massa de nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, temos à nossa disposição 6 ramais de trens urbanos, sendo 4 da Supervia e 2 do metrô. Logo, isso não deveria ocorrer. O metrô funciona razoavelmente bem. Entretanto, a Supervia presta um péssimo serviço. A Supervia possui vários ramais. Entre eles podemos listar o ramal de Santa Cruz, o ramal de Japeri, o ramal de Umirim e o ramal de Belfor Roxo, que funcionam precariamente. Assim, para melhorar esse sistema de transporte de massa, é preciso que, primeiro, o ramal de Santa Cruz seja estendido até o município de Mangaratiba, pois no passado esse ramal já chegava até esse município e foi desativado. Poderíamos reativar esta via e colocar os trens para circular como metrô, o que melhoraria muito o turismo nos municípios da Costa Verde. Nos finais de semana, poderíamos colocar até uma Maria Fumaça, um trem tipo Maria Fumaça, para circular na via como viagem turística, o que faria muito sucesso. Segundo, o ramal de Japeri poderia ser estendido até o município de Barra do Piraí e Paraíba do Sul, porque também no passado estas ligações já existiam e foram desativadas. Deveriam reativar essas vias e colocar os trens para circularem como metrô, o que proporcionaria a reativação do turismo na cidade serrana, como ocorria no passado. Terceiro, o ramal de Umirim poderia ser prolongado e unido com o ramal de trem urbano que existe no município de Niterói e que vai até o município de Alcântara e que é usado precariamente. Com isso, teremos então a tão sonhada ligação de trem urbano entre a cidade do Rio de Janeiro e de Niterói, passando por Magé. Para solucionar o problema dos engarrafamentos na cidade, esses ramais deveriam partir de Deodoro, porque a ligação entre a Central do Brasil e Deodoro deveria ser feita por trens de metrô. Isso acabaria com a divisão que existe devido à linha do trem que passa por esses bairros.
Então nós criaríamos, no lugar da linha do trem, nós criaríamos uma via expressa com 6 pistas, ou seja, 6 pistas indo e 6 pistas voltando, entre a Central do Brasil e Deodoro. Isso melhoraria muito o transporte em nossa cidade, acabaria com os engarrafamentos que existem hoje nessa região e melhoraria muito a condição de vida da população desses bairros que tem entre Deodoro e a Central do Brasil. E esses ramais que foram de Japeri para Paraíba do Sul, para a Barra do Piraí e os outros de Santa Cruz a Mangaratiba, como essas vias de trem são todas muradas, nós deveríamos fazer pistas de transporte rodoviários paralelas a essa linha do trem, ou seja, uma via iria num sentido e outra via viria no outro sentido, de maneira tal que o ônibus que circulasse por essas vias parariam sempre com as portas viradas para o lado da calçada. Então, você criaria também vias expressas nessas áreas, porque as pessoas não iam precisar mais atravessar a rua. E as passarelas que existem, que passam por sobre a via férrea, elas seriam estendidas até o outro lado da calçada. Elas passariam direto sobre a linha férrea e sobre essas rodovias que seriam de um lado da linha e do outro lado da linha. Então, teríamos criado vias expressas, porque ninguém mais precisaria atravessar a rua, então a gente tirava todos os sinais. E as casas que existem por ali, que são poucas, seriam todas demolidas. Inclusive, isso proporcionaria a criação de outros polos comerciais nessas áreas, o que melhoraria a renda da população, né, que moraria na periferia. Você teria um transporte coletivo de massa mais eficaz, as pessoas seriam transportadas em menor tempo, o que melhoraria a renda das pessoas e melhoraria também a condição de vida e de moradia nessas pessoas, porque você construir em áreas de morro é muito difícil, fica muito caro e às vezes até é impossível você construir em morro. Então, você construindo conjuntos habitacionais nessas áreas seria mais barato e o efeito benéfico para a população seria muito maior. Inclusive, a antiga Companhia de Transportes Coletiva CTC deveria ser reativada, agora como cooperativa, onde a gente poderia autorizar esse transporte alternativo de vans e Kombi a circularem com micro-ônibus por essas vias para integrar o transporte rodoviário com o transporte de trens, ou seja, com o transporte de massa. Então a gente estaria também solucionando esse problema dos transportes alternativos na cidade. Ou seja, a gente estaria integrando com micro-ônibus e com esse pessoal que atualmente circula por combis e vans, essa máfia, passaria a circular em ônibus, em linhas que seriam criadas da CTC, e eles usariam micro-ônibus para fazer essas linhas e integrar esse transporte de massa, que teria novo transporte de massa. A atual Via Light, que termina assim de uma maneira abrupta, não liga nada a lugar nenhum, deveria ser estendida até a linha 2 do metrô, ou seja, até a Pavuna. E também essa via deveria circular ao longo do muro do metrô, ou seja, do mesmo modo como foi sugerido para a Supervia, seria também sugerido para a linha do metrô, ou seja, uma pista iria num sentido e a outra no outro. Como é murado, você também tiraria todos os sinais, prolongaria as passarelas, de maneira tal que você teria uma via expressa também, beirando o muro do metrô, até a cidade, sem sinal, sem nada. E as construções que existem ali, que são poucas também seriam todas demolidas. Então você teria também uma via expressa ali ao longo do muro do metrô. Você poderia fazer isso também.
Porque dessa forma a gente estaria criando inúmeras áreas comerciais também nesse ponto da cidade. A gente estaria criando inúmeras áreas comerciais que gerariam empregos e melhoraria muito a condição de vida da população. Sobre a Avenida Brasil, a gente poderia também construir um monotrilho, ou seja, um trem num sentido e um monotrilho no outro sentido. Então você também melhoraria muito, desafogaria a Avenida Brasil e melhoraria o transporte naquela área ali da cidade. Ou seja, você construindo um monotrilho indo e voltando ali pela Avenida Brasil. Inclusive até a gente deveria desativar a rodoviária que está ali. A rodoviária está bem na entrada da Avenida Brasil ali, cria uma concentração, cria uma interrupção no transporte. Então a rodoviária deveria sair dali e ir lá para dentro de São Cristóvão. Uma rodoviária moderna, uma nova rodoviária com outra concepção, e você poderia até prolongar o aterro do Flamengo até encontrar com a Avenida Brasil. Então você teria um transporte direto da Zona Sul até a Avenida Brasil, via expressa, sem interrupção nenhuma, inclusive com a retirada da rodoviária dali. Você entendeu? E ali naquela área do Cais do Porto, a gente demoliria aqueles armazéns do Cais do Porto e construiríamos ali um novo centro comercial com edifícios de moradia de pessoas e edifícios comerciais. Inclusive até a gente podia criar marinas ali para estacionamento de barcos. Então, essas coisas todas, você vê, você melhorando o transporte coletivo, o transporte de massa e coletivo da nossa cidade, você estaria diminuindo o índice de violência da cidade e proporcionando um aumento de renda e uma melhora de condição de vida para a população, com essas simples medidas. E não estariam dando tiro, nada de violência, não teria nenhuma medida desse tipo, não gastavam nenhum tostão com isso, e só no transporte de massa, que esse que é o problema da violência na cidade. Isso é que está acontecendo. A gente mudaria o crescimento vertical para cima das favelas e aumentaria o crescimento horizontal na periferia, porque agora você teria um transporte de massa e coletivo eficaz. Certo? Essa é a minha sugestão.